Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, não esqueçam também de utilizar os comentários, diz da onde vocês são, nome de vocês, da onde vocês são, e pode colocar sugestões de peças que vocês gostariam de aprender, críticas, elogios que eu amo, tá? Então não esqueçam de utilizar os comentários. E se possível, compartilhe nas suas redes sociais, indique o canal para pelo menos uma amiga de vocês que gosta desse nicho de costura, tá? Hoje nós vamos fazer uma capa de almofada. Algum tempo atrás, nós fizemos uma capa de almofada com zíper. E muitas meninas pediram para que eu fizesse uma aula de uma capa de almofada que não precisasse do zíper, porque elas têm medo de costurar o zíper, que elas não conseguem. Então é isso que eu vou fazer. Só que não só isso. Nós vamos aproveitar a aula dessa almofada para aprender uma técnica de costurar, de emendas de tecido, de retalhos, para vocês aproveitarem os retalhos que vocês têm em casa. Nós vamos fazer essa lindeza aqui, ó. Olha que bonito. Isso aqui é só emenda de tecido, gente. Essa técnica é super fácil de fazer. Você pode ver que fica muito bonitinho, o efeito é ótimo. Você vai aproveitar os retalhos que você tem, né, na sua casa. Vai dependendo do tamanho da almofada, a quantidade de tecido. Com essa técnica vocês podem fazer toalhas de mesa, com essa técnica vocês podem fazer uma cortina, com essa técnica vocês podem fazer uma linda coxa para a cama de vocês, tá? Assim, ó, toda no retalho. E ó, vou falar para vocês, produtos feitos assim, com retalhos, eles são muito valorizados financeiramente, tá? Agrega muito valor, essas técnicas agregam valor à peça. Então é assim, ó, ela não utiliza, nós não vamos utilizar nessa almofada aqui, ó, a traseira dela é com jeans, mas pode ser qualquer outro tecido, e nós não vamos fazer o uso do zíper, nem do velcro, nada que dificulte a vida de vocês. Ela é só no transpassado, tá vendo? Ó, e vocês podem ver que fica bem firme, não fica aparecendo a almofada de dentro. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês podem vender a almofada, vocês podem vender a capa em si, e vocês podem vender assim, a capa com almofada e mais uma capinha, para que a pessoa, quando for lavar, tenha uma capa para almofada, né? Para a almofada não ficar nua. Enfim, vocês podem variar. O importante é essa técnica aqui e vocês fazerem assim, ó, transpassado, não vão precisar utilizar o zíper, tá? A aula tá bem gostosa, o passo a passo tá bem detalhado, tá gostoso de acompanhar. Assista até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão conseguir fazer. Grande beijo, um queijo. Vamos trabalhar. Nós vamos fazer uma almofada com retalhos, tá? Eu vou começar com quadrados de 15 por 15. Mas você pode começar, a gente sempre vai começar com quadrados para fazer esse modelo aqui, sempre com quadrados. Eu estou utilizando aqui 15 por 15, mas vocês podem utilizar 9 por 9, 5 por 5. Isso é indiferente, é o retalho que você tiver, tá? Eu estou utilizando aqui um jeans e um estampado. Pode ser 2 estampados, é a escolha de vocês também, a tonalidade e a textura do tecido. Geralmente eu faço com tecidos não sintéticos, tá? Se você for usar tecido de algodão,
usa só tecido de algodão. Se você for utilizar tecidos sintéticos, usa só tecido sintético. Por quê? Se você misturar, quando você for passar o tecido de algodão que amarrota, você vai danificar o seu tecido que é sintético, tá? Você vai colocar, ó, frente com frente, esses dois quadradinhos, alfinetar. E vamos fazer uma costura aqui de um pezinho de máquina em toda a volta. Um pé de máquina, quando eu falo um pé de máquina, eu tô querendo dizer o quê? Que vocês vão encostar o pezinho de máquina de vocês. Esse aqui é o pé de máquina, tá? Ó, esse aqui é um pé de máquina. Lá na máquina de vocês, vocês vão colocar o tecido e a parte externa do pé de máquina vai ficar encostada na beirada do tecido. E vocês vão vir costurando essa beirada aqui, tá? Ó, chegou aqui, vocês vão levantar o calcador, girar o tecido e vir costurando sempre assim. Então, você vai criar uma margem de um pé de máquina, beleza? Eu sei que pé de máquina da máquina doméstica é diferente do da máquina industrial, mas isso não tem problema, tá? É um pé de máquina da máquina que você tiver. Depois que você fizer um pezinho de máquina, nós vamos fazer na beirada, aqui na beirada, um zigue-zague, tá? Aí tá aqui, ó. Vocês podem ver. Eu costurei aqui um pezinho de máquina e na beiradinha eu fiz, ó, um caseado em toda a volta para o acabamento interno ficar bem legal. Então é assim, se você quer, você vai escolher qual dos dois tecidos, se é o estampado ou no meu caso o jeans, você vai querer como quadrado central. Eu vou querer o jeans como quadrado central. Então, eu vou fazer a marcação no outro tecido. A marcação é o seguinte, você vai aqui, ó, de quina a quina, você vai fazer um risco, ó, de quina a quina da costura, você vai fazer um risco, tá? E do outro lado a mesma coisa. Beleza? Nós vamos cortar exatamente aqui, ó, em cima desse risco e em cima desse risco aqui. Puxa assim para você não cortar além. Ó, corta retinho aqui em cima desse risco aqui, do risco que você fez, tá? Cortadinho aqui. Aqui nós vamos diminuir essa quina, tá? Ó. Cuidado para não cortar aonde vocês costuraram. Nós vamos abrir isso aqui com a ajuda do ferro e passar direitinho. Ó, você vai observar que vai ficar essas pontinhas aqui, ó, sobrando. Essas pontinhas nós vamos eliminar elas, tá? Para ficar um quadrado, formar um quadrado direitinho.
quadrado no centro, tá? E com essas partes aqui ficou um outro quadrado por fora. A traseira ficou assim, beleza? E como nós fizemos o zigue-zague, não vai correr risco, ó, dela desfiar nem nada, independente do tecido que você está utilizando. Aí agora nós vamos pegar um outro tecido que seja do tamanho desse quadrado aqui. Deixa eu ver aqui. Tem esse retalho aqui meu. Retalhos, quando a gente vai trabalhar com eles, o ideal é ter um ferramão para passar, tá? Tá aqui. Coloquei aqui, ó, frente com frente. Vamos dar uma alfinetada. Aí vai ficar assim, todo alfinetadinho, bonitinho. O que que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos com os quadrados de baixo. Nós vamos fazer uma costura de um pé de máquina em toda a volta e depois fazer um zigue-zague selando a beirada do tecido. A traseira vai ficar assim. Aí você pode ver que quando a gente costura aqui, ó, automaticamente isso aqui vai ficar preso, tá? O acabamento fica perfeito atrás. E você fazendo o zigue-zague na beirada, não vai ter risco nenhum e a traseira vai ficar assim, ó, direitinho. Aí aqui, gente, é só ir acrescentando os tecidos que você quiser, tá? Das cores que você quiser. É só ir acrescentando. Sempre assim. Pega frente do tecido, passa, né? Todo tecido que você vai trabalhar, retalho, geralmente não tá nem passado. Frente com frente, alfineta e corta, faz um pezinho de máquina, zigue-zague na beirada, risca no meio e corta. É o mesmo processo, sempre o mesmo. E assim você vai combinando os tecidos até ficar do tamanho que você quer, tá? Vai ficar assim, ó, gente, tá? Então, o tamanho, vocês é que vão decidir quando parar. Agora, essa é uma ideia de emenda de tecido, ó, que fica super bonitinha, fácil de fazer, como vocês viram. Com essa técnica, vocês podem fazer uma manta para sofá, uma toalha de mesa, vocês podem fazer uma colcha de tecido. Porque, ó, fazer vários quadrados do mesmo tamanho com estampas diferentes e depois vem unindo um no outro e as tiras, rapidinho vocês fazem uma colcha, uma colcha de retalhos que vai ficar super bonitinha, tá? Então dá para fazer, fica legal, fica bonita, é uma técnica. Eu fiz para uma almofada, mas vocês podem fazer 1000 coisas, tá? Agora nós vamos, já montamos a nossa frente,
frente da nossa almofada. Agora nós vamos montar a parte de trás. Lembrando que essa capa nós não vamos fazer com zíper. A almofada que nós fizemos algumas aulas atrás, nós fizemos com zíper. Algumas meninas me pediram uma almofada sem precisar costurar o zíper. Tá aqui, tá? Então é assim, antes de você recortar a parte que vai ficar a parte de trás dessa capa, você vai refilar para ficar quadradinho direitinho, que sempre fica um lado ou outro meio desnivelado, tá? Feito isso, aí nós vamos precisar de 2 tecidos. Eu tô utilizando o fundo da minha capa, da capa da minha almofada, eu tô utilizando o jeans que eu fiz aqui no meio, tá? Mas pode ser qualquer um desses tecidos aqui. Aí você vai cortar um pedaço, que vai vir aqui, ó, a frente tá para cima, e aqui, ó, a frente também vai ficar frente com frente. Você vai pegar uma das partes e fazer uma bainha. Essa bainha é o que, ó? Você vai dobrar 2 centímetros, mais 2 centímetros, e passar uma costura na beirada. A mesma coisa eu fiz com esse outro pedaço aqui. O tamanho é o seguinte, gente, ó. Você vai colocar aqui. Não sei se está dando para vocês enxergarem. Ó. Você vai colocar aqui direitinho, em cima da sua almofada. Aí vai sobrar esse pedaço aqui. Ele vai vir até, ó, já costurado direitinho, o tamanho da sua almofada. Você vai até 9 centímetros abaixo, daqui pra cá 9 centímetros, e vai colocar esse tecido. Esse daqui, que você também costurou, também com a frente para baixo, tá? Deixa eu ver esse aqui que não está com a frente para baixo. Aqui. Mais ou menos aqui, com a frente para baixo. E esse aqui, também com a frente para baixo, vai ficar aqui. Aí vai depender do tipo de tecido que você tem, do tamanho. Você vai... O ideal é que sobre aqui, ó, entre... Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu virar aqui do lado, que eu acho que assim de lado vai dar para vocês verem melhor. Ó, gente. Aqui, essa parte onde não vai ter o tecido, tem 8 centímetros. Então, você vai marcar 8 centímetros e vai colocar o seu tecido maior. Aí vai depender do tamanho da sua capa de almofada, do desenho que você fez, tá? Você vai colocar aqui. Pronto. O outro, você vai encostar aqui na beirada para baixo. Tendo em vista que entre essa beirada aqui para baixo, você vai marcar, ó, 17 centímetros. Então, ele vai sobrepor a ela, tá? Desse jeitinho aqui. Aí, assim, você vai alfinetar e costurar em volta. Mas, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês querem essa abinha aqui para cima, em cima, você vai colocar ela embaixo. Se você quer ela do lado de baixo, você vai colocar ela em cima. O meu, eu tô colocando essa aba em cima porque eu quero ela por baixo, tá? Vamos alfinetar e costurar toda a volta. Aqui, ó, gente, tá aqui, ó, frente com frente. Eu coloquei aqui a palazinha por fora, porque quando a gente desavessar, ela vai ficar por dentro, tá? Frente com frente também a pala. Ó. Fiz uma costura em toda a volta.
Na beirada eu fiz um zigue-zague. Se vocês têm overlock, vocês podem fazer overlock. Se vocês não têm, vocês podem fazer esse acabamento à mão, porque se for tricoline não tem necessidade, que o tricoline não desfia. Mas o jeans é um material que desfia, então eu prefiro que seja uma coisa segura. Essa almofada que eu tô fazendo pra mim, mas vocês podem fazer para vender. Eu tô fazendo pra mim, então o tamanho dela não é o tamanho padrão. Existe tamanhos padrões de almofada, que se você for fazer para vender, você vai procurar fazer os tamanhos padrões, que são o pequeno, grande e o médio, tá? Esse aqui, como eu fiz para mim, eu fiz o tamanho que eu quis, assim, aleatório. Se você vai vender a capa da almofada separadamente, eu sugiro que você faça assim. Mas é muito mais prático você fazer a capa da almofada já com o miolo dela, o enchimento, tá? Porque aí você vende a capa, o travesseiro da almofada, né? E você pode até fazer uma outra capa. Então você vende a almofada com a capa e mais uma capinha, bota no saquinho, faz o cálculo de quanto você gastou, tá? Então, para fazer o recheio dessa capa, é simples, gente. Você vai fazer com TNT, ó. Você pode ver que esse aqui não é aquele TNT grosso, não. TNT fininho mesmo, tá? Aí você vai fazer ele do tamanho da sua almofada. Ele dobrado, ele vai ter o tamanho da sua almofada. Deixa eu fazer aqui, do lado preto, que acho que dá pra ver melhor. Ó, ele dobrado assim, ele tem exatamente o tamanho da sua almofada, tá? E nós vamos costurar toda a volta, deixando um espaço de um palmo mais ou menos, aberto para desavessar e encher. Nós vamos fazer isso lá na máquina. Agora nós vamos aqui, ó, desavessar a nossa capa. Aqui, quando a gente vai desavessar, eu gosto de cortar essas quinas, porque aí o formato da almofada quadradinha vai ficar bonitinho, tá? Mas não tem muita necessidade não, porque dá para desavessar tranquilamente ela sem fazer isso. Aí aqui tá a capa da nossa almofada, o avesso dela. Você pode ver que essa palazinha aqui sobreposta, ela tá, a capa, a menor tá para baixo, tá? Então agora nós vamos fazer o nosso recheio. Dentro da almofada, da capa. Essa abertura aqui é para a gente colocar o enchimento. Depois de colocado o enchimento, nós vamos fazer isso aqui e costurar aqui na beiradinha, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o enchimento que eu uso. Existem várias formas de você encher uma almofada. Vocês podem encher com flocos, né? Aquele flocos de isopor, que são umas bolinhas de isopor. Eu não gosto, mas você pode. Você pode encher com plumante. Também não gosto, porque plumante eu uso em boneca. Para almofada, ela encarece muito o valor da almofada. Você pode... uma boa opção também são os flocos de espuma. Flocos de espuma, gente, não é caro. Você encontra em lojas do ramo, lojas que vendem coisas para encapar sofá, que vende lona. Geralmente vem aqueles sacos grandões com o enchimento. Eu vou mostrar para vocês, é com esse enchimento que eu utilizo. Porque são espumas todas cortadinhas, picotadas, e ela fica macia, porque uma almofada tem que ser macia,
não custa muito caro, então ela não vai encarecer o seu produto, tá? Deixa eu pegar lá para você. Aqui, ó, gente, já enchi. Aqui, esses daqui são os flocos. São pedaços, tá vendo? De espuma. Ela fica macia, é só você socar direitinho. Não fica pesada. Uma outra opção é, se vocês moram num lugar que tem fábricas de roupa, geralmente nessas fábricas de roupa, pelo menos uma vez na semana, eles colocam do lado de fora da fábrica uns sacos com um monte de pedacinhos de tecido. Esses pedacinhos de tecido não servem para fazer nada, a não ser tapete e, no caso aqui, o enchimento, tá? Agora eu vou fechar aqui, ó. E aqui nós vamos fazer uma costura na máquina mesmo, o enchimento. Quando você for fazer a sua almofada, você faz 2 capinhas, para vender no caso, né? Faz 2 capinhas, uma você veste e a outra você deixa assim, ó, gente. Dobradinha e vende já assim, o kitzinho. Porque quando a pessoa tira uma capa para lavar, tem a outra, tá? Tá pronta a nossa almofada, super bonitinha. Aqui o transpasse dela, ó, é de 17 centímetros, então ela vai ficar bem pra cá. Pode utilizar à vontade, não precisa de velcro, zíper, nada, gente. Fica super bonitinha essa capa. Essa técnica aqui vocês podem fazer até para fazer uma colcha. E a traseira dela, vocês viram, fica bonitinha. Mas se vocês quiserem para fazer uma colcha ou uma manta para o sofá, vocês podem, depois que juntar todos os quadrados, vocês podem vir com um tecido para o forro. Pode ser o tricoline. Se você mora em regiões mais frias, pode ser um tecido tipo flanelinha, tá? Enfim, tenho certeza que vocês vão utilizar essa técnica para várias coisas. É fácil de fazer. Isso aqui é uma ótima sugestão para quem está iniciando, tem bastante retalho, não sabe o que fazer, retalho vai pro lixo, olha só que coisa, que lindeza. Bom de fazer, bom de vender, você vai utilizar na sua casa, vai enfeitar a sua sala, tá? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.